Sabe, existem alguns ofícios que são muito mais do que simples habilidades. Eles são, na verdade, verdadeiros rituais de transformação. A escrita é um deles, e nesta nossa conversa a gente vai mergulhar nesse processo de um jeito diferente, com um olhar ancestral. Vamos ver a escrita não como um mero ato de juntar palavras, mas como a grande obra de um alquimista. Então, vamos começar com essa provocação. E se todo aquele processo, às vezes até meio torturante, de transformar ideias, memórias e emoções bagunçadas num texto claro, potente, e se tudo isso fosse, na essência, o mesmo trabalho de transmutação que os alquimistas buscavam no passado? Essa é a chave que a gente vai usar para tentar decifrar o processo criativo. E veja bem, a alquimia aqui não é só uma metáfora bonitinha para o ato de criar, não. Ela oferece um verdadeiro mapa, uma linguagem cheia de símbolos que descreve com uma precisão assim impressionante as etapas, os desafios e, claro, a recompensa final de qualquer jornada criativa que seja realmente profunda. As tradições antigas de sabedoria nos dizem que, para a gente acessar uma grande verdade, precisamos de várias chaves. A astrologia, a numerologia, cada uma delas abre uma porta diferente da nossa percepção. A alquimia é, sem dúvida, uma das chaves mais poderosas para desvendar o mistério da criação, porque ela revela uma coisa fundamental. Transformar a matéria que está do lado de fora é, antes de mais nada, transformar a si mesmo por dentro. E o que é fascinante é olhar para esses paralelos, a perfeição com que eles se encaixam. Pensa só, o laboratório do alquimista, para quem escreve, é a nossa mente focada, é a nossa disciplina. O chumbo, aquele metal sem valor que precisa ser transformado, são as nossas ideias caóticas, as emoções brutas. A grande obra, bom, é o próprio processo de escrever. E a pedra filosofal que gera o ouro, bem, o ouro é muito, mas muito mais do que a gente imagina. Todo grande trabalho, toda grande obra começa com a matéria-prima. No caso da alquimia da escrita, essa matéria não é um metal, mas algo bem mais volátil e que todo mundo conhece. Aquele caos interior que vem antes de qualquer criação. Os alquimistas tinham um nome para isso. Prima matéria. A matéria primeira. Uma massa, sabe? Indiferenciada, escura, confusa, mas que, ao mesmo tempo, contém o potencial de todas as formas. É a angústia da página em branco. É a mente cheia de possibilidades. É o ponto zero de onde tudo, absolutamente tudo, pode nascer. É bem aí que o trabalho começa. E aqui fica bem claro o que é essa matéria-prima para a gente. São aquelas ideias que surgem do nada, as emoções que ainda nem têm nome, as memórias que ficam voltando, as anotações espalhadas por todo lado. E olha que importante, até a primeira versão do texto, aquele rascunho que a gente achou horrível, confuso, sem pé nem cabeça, até ele é a nossa prima mater. É o chumbo bruto que já guarda a promessa do ouro lá dentro. Para conseguir transmutar esse caos todo, é preciso de um laboratório, um espaço seguro para poder trabalhar. Para quem escreve, esse laboratório não tem parede de pedra. Ele é construído com as ferramentas da nossa própria consciência. Disciplina, foco e, claro, método. E a gente pode até pegar emprestado arquétipos de outra sabedoria antiga para entender essas ferramentas. Mercúrio, por exemplo, representa o fluxo, a comunicação, a nossa capacidade de juntar ideias e palavras, de gerar conteúdo. Mas só o fluxo de Mercúrio, sozinho, é só mais caos. É aí que entra a força de Saturno, a estrutura, a disciplina, o esqueleto que dá forma e que sustenta a obra. Um precisa do outro, um limita e dá forma ao outro. Certo, com a matéria-prima em mãos e o laboratório preparado, a gente entra no coração do processo, na ação que define tanto a alquimia quanto a escrita, a grande obra da transformação. Toda a prática da alquimia pode ser resumida nesse ritmo solve et coagula, dissolver e coagular. Primeiro, é preciso destruir, quebrar tudo, analisar, separar o que é essencial do que é só excesso, é um ato de purificação, e só depois, com os elementos essenciais em mãos, é que se pode reconstruir, juntar tudo e dar à luz uma forma nova, mais forte, mais íntegra. Na escrita, isso é claríssimo. Solve, a dissolução, é o trabalho brutal da edição. É pegar o primeiro rascunho e desmontar ele inteiro, cortar sem piedade, questionar cada palavra. É como dizia o poeta João Cabral de Melo Neto, é catar feijão, jogar fora os grãos ruins para que só os bons fiquem. E só então vem o coágula, a coagulação, a reescrita consciente, onde cada elemento purificado é colocado de volta no seu lugar, para formar um todo que faz sentido, um todo coeso e cheio de significado. O escritor Júlio Cortázar nos deu a imagem perfeita do que é um contagula bem-sucedido.
O conto para ele tinha que ser como uma esfera, uma forma perfeita, fechadinha em si mesma, sem nenhuma ponta solta. Uma palavra a mais ou uma palavra a menos e a esfera se quebra, a magia se perde. A meta é essa, uma obra onde nada falta e nada sobra. E isso tudo nos leva ao clímax da jornada, né? O objetivo final de todo alquimista, a tal da pedra filosofal. Aquele agente que transforma qualquer metal em ouro. Mas o que isso quer dizer para quem escreve? A pergunta que não quer calar é essa. Depois desse trabalho todo, com o caos, com a estrutura, com o dissolve e coagula, qual é o verdadeiro ouro que a gente está buscando? A resposta começa quebrando uma expectativa. O ouro não é, ou pelo menos não é só, o texto pronto, o livro publicado, os aplausos. Isso tudo é a manifestação externa. Digamos que é a casca do ouro, mas não é a sua essência. O ponto central da alquimia é este. A verdadeira pedra filosofal, o ouro mais precioso de todos, é a transformação do próprio alquimista. A pessoa que termina a obra não é a mesma pessoa que a começou. O processo de encarar o próprio caos e colocar ele em ordem nos refaz por dentro. Tem um ditado alquímico antigo que captura essa ideia de um jeito lindo. É o espírito de quem cria que dá vida à matéria, a pedra, que é o texto. Mas nesse processo, a pedra, a obra, ela devolve essa vida de forma ampliada, elevando e, por que não, espiritualizando quem a criou. A criação nos recria. E assim a gente termina com um convite à prática. Um convite para a gente olhar para as nossas próprias ideias confusas, para os projetos inacabados, para as emoções turbulentas, não como um problema, mas como matéria-prima, como chumbo. A pergunta que fica no ar então é: qual chumbo vai ser transmutado em ouro hoje?